último vídeo eu falei sobre tipos de narcisistas e agora eu vou falar dos subtipos. Todos esses relacionados ao narcisista patológico. E fique comigo até o final para você entender de uma vez por todas o que é o narcisista maligno. Olá, muito feliz pela sua presença hoje aqui nesse vídeo, obrigada pela sua audiência. E hoje vamos dar continuidade à resposta da Tatiana a respeito dos tipos de narcisistas. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já está inscrito nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever agora e clicar no sininho para receber as notificações. E se você já me conhece, já pode dar o seu like e vamos começar a tratar aí dos subtipos, que é muito importante que a gente conheça. O primeiro subtipo é o aberto. É aquele tipo de narcisista que manifesta claramente o seu jeito de ser, né? Que ele é grandioso, se sente superior, arrogante, é aquele que só tem orientação para si mesmo, né? Só pensa em si, só busca o que é bom para ele, acaba explorando as pessoas por causa disso. É aquele que demanda muita atenção, admiração, ele quer sempre estar nos holofotes, ele quer ser visto como uma pessoa especial e ser validado dessa maneira. Se quiser saber mais a respeito do narcisista patológico, dê uma olhada no meu vídeo que eu falo disso com detalhes. O segundo subtipo de narcisista patológico é o encoberto ou coberto ou oculto. Esse você precisa conhecer, porque não é evidente. Ao contrário, muitas vezes ele aparenta como sendo uma pessoa humilde, mas ele é mestre em disfarce. Ou seja, ele aparenta ser uma ótima pessoa, muito honesto, altruísta, empático. Exato, ele aparenta todo o oposto. Ele aparenta ser uma pessoa compassiva, mas tudo isso é uma máscara, uma grande máscara do seu egoísmo. Às vezes ele se faz de vítima, de desamparado. Quer ver um exemplo? Existem algumas mães que cuidam dos seus filhos com um esmero, um capricho que você não acredita. Você pensa, nossa, essa mãe é ótima, não é? Mas às vezes ela só faz aquilo com tanto detalhe para receber reconhecimento, para ser admirada como uma mãe ótima. Mas ela realmente não se ocupa das necessidades emocionais, afetivas dessa criança. E a única que realmente percebe, geralmente, é a criança. O que causa enormes danos, a gente já sabe o que é uma mãe narcisista. Esse tipo de narcisista oculto pode ter também várias manifestações. Ele pode ser mais reservado, mais tímido, até pode demonstrar uma baixa autoestima e gasta muita energia para conter, para esconder esse verdadeiro eu dele ou dela, né? Outro detalhe importante é que ele pode ser passivo-agressivo. Muito importante de observar isso. O que é esse comportamento passivo-agressivo? É quando a pessoa tem uma certa dificuldade de confrontar o outro, mas ela precisa agredir, ela está com raiva, ela é vingativa e ela então começa a usar de subterfúgios indiretos para magoar, para criticar, fofocas, então faz intrigas. Então é sempre indireto, é uma maneira indireta de incomodar. Ela faz críticas, ela faz uma ironia, aí depois é como se estivesse brincando, mas não tá. Ela tá fazendo uma crítica ao outro, só que ela se defende, não, mas eu tô brincando, imagina. Você se incomodou com isso? Como você é sensível? E outros comportamentos assim que são bem incômodos e que a gente tem dificuldade até de identificar que isso é uma agressividade. Oi, eu vou te interromper para falar uma coisa importante. Você já fez o meu curso da cura da criança interior ferida? Se você sofre de relacionamentos abusivos, complicados, frustrantes, que se repetem, de dependência emocional, codependência, ou se você tem medo de se relacionar e foge, esse curso é fundamental para você entender as causas de tudo isso e adquirir técnicas que eu uso no consultório para a sua jornada de libertação. Eu espero você lá e continue assistindo o vídeo, hein? Beijinho, tchau! O terceiro subtipo de narcisista patológico é o produtivo. Você já ouviu falar dele?
Eles são semelhantes aos narcisistas abertos, mas tem uma diferença. Eles estão envolvidos em alguma grande tarefa. Eles se sentem assim, especiais, como alguém que veio para esse mundo para deixar um grande legado, para fazer uma grande mudança no mundo. Então eles se concentram em importantes inventos e importantes conquistas para a sociedade humana. Podem ser muito talentosos, intelectuais, cientistas ou líderes importantes, políticos às vezes, pessoas que querem deixar o mundo melhor. Geralmente eles têm sonhos grandiosos. Temos aí alguns exemplos na história, como Thomas Edison, Henry Ford, John Rockefeller e outros. Mas alguns deles não chegam a criar invenções ou mudanças tão importantes, mas a gente nota que eles são focados nessa ideia de mudar a humanidade, de deixar o seu nome escrito na calçada da fama. É interessante também dizer que, às vezes, por atingir um sucesso tão grande ou ímpar em alguma área, essa pessoa pode se sentir invulnerável, invencível, e a partir daí ser menos cautelosa, e isso pode levá-la à autodestruição. De acordo com Ross Rosenberg, o quarto subtipo de narcisista patológico é o narcisista maligno. E aqui eu quero fazer uma explicação muito clara, porque eu tenho um outro vídeo em que eu falo do narcisista, em que eu não coloco o narcisista como sendo uma pessoa que tem prazer em fazer o outro sofrer. Eu falo que isso é um traço psicopático. E aí eu recebi várias críticas lá. Nossa, a senhora não sabe o que está falando. Ok, a gente escuta e vai pra frente, né? O que fazer? Mas então, veja só, o que o Ross chama de narcisista maligno, esse termo foi cunhado em 1984 pelo Dr. Otto Kemberg. E o que ele chama de narcisista maligno é uma junção de 4 transtornos de personalidade: narcisista, psicopata, paranoide e sádico. E que ele estaria no extremo do narcisista. E por que ele, esse autor, chamou isto de narcisista, já que não é apenas narcisista? É porque os traços narcisistas são mais manifestos do que os outros de um modo geral. Esse tipo de pessoa, ele disse que tem uma ideia de que tem um status especial na vida e que deve dirigir os outros. E a sua grandiosidade é reforçada no relacionamento afetivo. Ele é bastante agressivo, desconfiado, inseguro, então ele precisa controlar totalmente o parceiro. Imagina o quanto ele é abusivo, portanto ele pode propositalmente machucar a pessoa, e para manter esse poder, o controle e o senso de superioridade sobre o parceiro. É por isso que aconteceu aquela confusão no outro vídeo em que eu falo de narcisista. É porque o narcisista maligno não se encaixa nos critérios ou na visão de narcisista dos códigos internacionais de transtornos mentais, o CID-11 e o DSM-5. Ok, e o quinto subtipo é o narcisista induzido. Olha que interessante isso. Ele fala o seguinte, que no processo de adicção, ou seja, quando uma pessoa se torna dependente de drogas, e aí inclui, claro, o álcool e outras drogas, dependente de jogos, de compras e outros tipos de dependências, essa pessoa vai se tornando narcisista na sua maneira de funcionar. O Ross entende que essa pessoa pode ser vista assim como um narcisista, porque ela vai ficando cada vez mais orientada para o seu prazer, para o que é bom para ela. Eu que sou especialista em dependência química, eu vejo isso claramente. Os dependentes químicos vão caminhando no processo da dependência, quando vão piorando, eles vão se tornando cada vez mais egoístas e agressivos com a família, explorando essa família. Por exemplo, pessoas que usam crack de uma maneira muito forte, cocaína, muitas vezes roubam coisas de casa, coisas que antes eles não faziam. No momento em que eles estavam usando, por exemplo, maconha, eles nem fariam isso, mas no uso de drogas mais pesadas e com compulsões muito fortes, eles roubam dinheiro da família, roubam coisas da casa para vender, fazem coisas que, como se diz popularmente, até Deus duvida. Sempre pensando nessa questão do eu, né, orientados para a necessidade deles. Então a forma de funcionar vai se tornando assim. E o Ross diz que quando uma pessoa atua dessa maneira, mesmo quando ela para de usar,
É preciso um certo tempo de interrupção do uso dessas drogas ou dos jogos, etc., para a gente notar se essa pessoa volta a ser como era antes ou se ela não volta, ou se ela se tornou realmente narcisista, ou se ela já era narcisista e, além disso, também fazia uso de drogas. Portanto, não é tão simples assim fazer esse diagnóstico, mas é importante ter esse ponto de vista, de que a pessoa no uso, a pessoa que está na vivência da dependência química e outras dependências, ela pode se tornar uma narcisista. Se você sabe inglês, não se esqueça de ler o livro do Ross Rosenberg, The Human Magnet Syndrome. Bem, como é que eu vou saber se o meu material está cumprindo o objetivo? Quando você dá o seu like, quando você compartilha esse vídeo com outras pessoas, quando você faz os seus comentários e deixa claro lá qual a sua percepção, qual a sua dúvida, qual a sua vivência em relação a esse tema. Um super beijo para você, até o próximo vídeo.